Há momentos na vida em que o céu parece mais próximo do que o ar que respiramos. Momentos em que o tempo parece parar e algo sagrado roça a borda do nosso mundo. Por séculos, os crentes têm falado de visitantes misteriosos, mensageiros de luz, protetores em tempos de perigo e vozes que sussurram paz em meio ao medo. Eles os chamam de anjos. Desde o início da criação, as Escrituras falam deles. Guerreiros que guardam os portões do Éden, arautos que anunciam o nascimento do Salvador, companheiros que caminham invisíveis ao nosso lado. E mesmo agora, em nosso mundo moderno de barulho e descrença, eles ainda aparecem. Não para deslumbrar, mas para lembrar. Não para assustar, mas para consolar. Anjos não são relíquias de um passado distante. São lembretes do amor de Deus que nunca abandona seus filhos. Às vezes, sua presença vem como luz. Às vezes como uma forma humana, um estranho que aparece, ajuda e desaparece. Outras vezes, sua presença é sentida no silêncio. Uma paz que vem do nada, uma mão que nos ampara em perigo, um calor que seca nossas lágrimas. Quem já passou por isso sabe, o céu nunca está longe. Hoje, viajamos por 3 histórias reais, momentos em que anjos e até mesmo a própria Virgem Maria pisaram em nosso mundo. Cada história é um testemunho de que o véu entre o céu e a terra é mais tênue do que imaginamos. Começaremos na Itália, nas colinas tranquilas de Assis, a casa de São Francisco. Lá, um homem humilde encontrou um mensageiro de luz que o confortou em seu sofrimento mais profundo. Em seguida, viajaremos para Portugal, para um campo chamado Cova da Iria, onde 3 pastorinhos viram um anjo e, mais tarde, a própria Nossa Senhora, trazendo mensagens que mudariam o curso do século XX. E, finalmente, viajaremos para o Japão, para o pequeno convento de Akita, onde uma estátua da Virgem Maria chorou lágrimas de verdade, e um anjo apareceu a uma simples freira, com uma mensagem de esperança e arrependimento. 3 lugares, 3 momentos na história, 3 encontros que nos lembram: Deus nunca deixa seu povo sem um sinal. Cada um desses eventos foi testemunhado por almas comuns, os pobres, os humildes, os obedientes, e através deles o céu falou. Antes de começarmos estas histórias, vamos aquietar nossos corações. Respire fundo e lembre-se de que o mesmo Deus que enviou anjos a Francisco, as crianças de Fátima e a freira de Akita, ainda zela por nós. Ele envia seus mensageiros não apenas aos santos, mas a todo coração que ousa crer. Em um mundo que muitas vezes parece sombrio e incerto, histórias como essas são como uma vela na noite. Elas nos lembram que, além do barulho e da confusão da vida cotidiana, existe outra realidade, radiante, amorosa e eterna. Talvez você também tenha sentido isso. Uma proteção repentina diante do perigo, uma voz interior dizendo: não tenha medo. Um estranho que apareceu exatamente quando você precisava de ajuda e desapareceu antes que você pudesse agradecê-lo. A Igreja ensina que cada um de nós tem um anjo da guarda, designado por Deus desde o momento do nosso nascimento. Um companheiro invisível que nos guia, defende e inspira para o bem. Eles não são imaginação, eles são amor em movimento, invisível, mas poderoso. E às vezes, quando o mundo parece esfriar, o céu permite que esses protetores se revelem, para renovar a fé, comover os corações e lembrar à humanidade que ela não foi esquecida.
No ano de 1224, um homem cansado escalou uma montanha solitária na Itália. Seu nome era Francisco de Assis, um humilde frade cujo coração ardia de amor a Deus. Ele foi ao Monte Laverna, um lugar tranquilo onde os pinheiros sussurram ao vento e a terra cheira a pedra e oração. Lá, Francisco buscou a solidão, um tempo sozinho para se preparar para a festa de São Miguel Arcanjo. Ele não era mais jovem. Anos de jejum e de andar descalço de cidade em cidade haviam deixado seu corpo frágil. Mas seu espírito ainda estava em chamas. Todos os dias, Francisco rezava com lágrimas e silêncio. Às vezes falava suavemente com Cristo, como se fosse um amigo. Outras vezes parecia perdido em outro mundo, seus olhos fixos em algo invisível. Certa noite, em uma pequena cela escavada na rocha, ele rezou com todo o coração. Meu Senhor Jesus Cristo, peço-te 2 graças antes de morrer. Que eu possa sentir em meu corpo e alma a dor que suportaste na cruz, e que eu possa sentir em meu coração o amor que tiveste pela humanidade. Então a montanha se aquietou. O próprio ar pareceu ouvir. De repente, uma luz brilhante preencheu a escuridão. Francisco caiu de joelhos, tremendo. Diante dele apareceu um serafim, um anjo de fogo e luz, radiante de paz. O anjo tinha a forma de Cristo crucificado, asas abertas, feridas brilhando como estrelas. Não era uma visão de tristeza, mas de um amor tão puro que queimava. Os frades que dormiam nas proximidades disseram mais tarde que o céu noturno brilhava como o amanhecer. Mas Francisco viu apenas o anjo e, através dele, o rosto do seu Salvador sofredor. Lágrimas encheram seus olhos. E quando o anjo olhou para ele com uma compaixão indescritível, um milagre aconteceu. As feridas de Cristo apareceram nas mãos, nos pés e no lado de Francisco. Ele havia se tornado a primeira pessoa na história a carregar os estigmas. A dor era real, mas a paz também. Naquele momento, seu sofrimento não era mais seu. Ele havia sido transformado pelo amor. Quando a luz se apagou, o anjo se foi. Só o vento da montanha permaneceu. Mas daquele dia em diante, Francisco carregou consigo a agonia e a alegria em igual medida. Ele tentou esconder as feridas, envolvendo-as em panos. Ele não buscou glória, apenas silêncio. No entanto, todos que o viam sentiam algo mudar dentro de si. Seus olhos, embora cansados, pareciam refletir o próprio céu. Séculos depois, a Igreja se lembraria deste momento no Monte Laverna como um dos encontros mais profundos entre o céu e a terra. Um lembrete de que mesmo os mais santos entre nós precisam de conforto, e que às vezes o conforto vem em asas de luz. A história do anjo de Assis não é sobre dor, é sobre transformação. O anjo não tirou o sofrimento de Francisco, ele o tornou sagrado. E essa verdade ainda fala hoje, pois em cada vida enfrentamos nossas próprias montanhas, momentos em que nos sentimos sozinhos, quando a noite parece longa demais, mas mesmo assim o céu está próximo. Os anjos ainda vêm, como paz em nossas tempestades, como coragem em nossas fraquezas, como amor que se recusa a nos abandonar. E talvez seja por isso que Francisco saudou a todos com estas simples palavras: que o Senhor vos dê a paz. Foi mais do que uma saudação. Foi o eco de um presente de um anjo, a luz que um dia tocou uma montanha em Assis e um coração que nunca deixará de brilhar. De Assis,
voltamo-nos agora para outro lugar onde o céu abriu suas portas. Não para um santo em uma montanha, mas para 3 crianças pequenas em um campo tranquilo, cuidando de suas ovelhas. Era a primavera de 1916. A Europa estava à sombra da guerra. Mas nas colinas do centro de Portugal, perto de uma pequena aldeia chamada Aljustrel, 3 crianças cuidavam das suas ovelhas como sempre faziam. Lúcia tinha 10 anos. Era inteligente e responsável. Francisco tinha 8. Quieto, gentil, frequentemente contemplando as nuvens. E a pequena Jacinta, de apenas 6 anos, tinha um coração tão puro quanto a luz da manhã. Naquele dia, o céu sobre a cova da Iria parecia invulgarmente claro. As crianças rezaram o terço rapidamente, como era seu costume. Simples, infantis, ansiosas por voltar a brincar. Então, de repente, o ar parou. A luz do sol diminuiu, e diante delas surgiu uma figura de beleza indescritível. Era um jovem, vestido de branco, mais radiante que cristal, com o rosto a brilhar como o sol através da água. Ele estava de pé sobre a relva, e a sua voz, embora suave, carregava o peso da eternidade. "Não tenham medo", disse ele. "Eu sou o anjo da paz. Rezem comigo." As crianças caíram de joelhos. O anjo curvou-se profundamente e elas fizeram o mesmo. Juntas, rezaram: "Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam." Repetiram a oração 3 vezes, com lágrimas caindo abundantemente, embora não entendessem o porquê. O ar ao redor delas brilhava com paz, uma paz que penetrou profundamente em suas almas. O anjo apareceu mais 2 vezes naquele ano. Em uma visão, ele carregava um cálice e uma hóstia, da qual caíam gotas de sangue. Ele os ensinou a adorar a Eucaristia, a oferecer sacrifícios pelos pecadores e a se preparar para o que estava por vir, pois a própria Rainha do Céu os visitaria em breve. Quando a Santíssima Virgem Maria apareceu em 1917, ela veio aos corações já abertos pela luz do anjo. As crianças reconheceram sua pureza instantaneamente. Ela pediu oração, arrependimento e a recitação diária do rosário. O mundo conhece a história. O sol dançando no céu diante de 70.000 testemunhas, os milagres, as conversões. Mas poucos se lembram de que tudo começou com um anjo, um mensageiro de paz enviado para ensinar 3 pequenas almas a amar a Deus profundamente. Lúcia disse mais tarde que, após as visitas do anjo, eles foram transformados para sempre. Eles não podiam mais falar de coisas mundanas. Seus corações ansiavam apenas por oração e reparação. Francisco morreria jovem, sorrindo em meio à doença, dizendo que queria consolar Jesus, que está tão triste por causa dos pecados dos homens. Jacinta também ofereceria seus sofrimentos com uma coragem que ultrapassava sua idade. E Lúcia, a última a viver, levaria a mensagem de Fátima até os confins da terra. Do anjo da paz veio um chamado que ecoa até hoje: acreditar, adorar, esperar e amar. A mensagem do anjo era simples, mas foi o suficiente para levar um século devastado pela guerra em direção ao céu. E quando a aparição final da Virgem se dissipou em 13 de outubro de 1917, as crianças olharam para o céu uma última vez. Elas sabiam que a promessa do anjo havia se cumprido. Ele havia preparado o caminho para a própria Mãe de Deus. Era 1973. O mundo havia mudado. A tecnologia, a política e a própria fé pareciam incertas. No entanto,
Na pacata cidade de Akita, escondida nas colinas do norte do Japão, algo atemporal estava prestes a acontecer. A irmã Agnes Sasagawa era convertida à fé. Ela também era quase surda. Sua vida no convento era simples: oração, silêncio, pequenos atos de caridade. Mas seu coração estava aberto. Uma noite, ela entrou na capela para rezar diante de uma imagem de madeira da Santíssima Virgem Maria. Era delicada, esculpida por um artista local no estilo de Nossa Senhora de Todas as Nações. Enquanto ela rezava, uma luz radiante cercou a imagem. E então, uma voz falou, clara, terna, cheia de tristeza. Seus ouvidos serão abertos, disse ela, e você ouvirá a mensagem que o céu lhe confia. A partir daquele dia, a irmã Inês começou a receber a visita de um anjo, um ser de luz que a guiava com paciência e amor. Ele lhe disse para oferecer seus sofrimentos pela reparação dos pecados e rezar pela igreja e pelo mundo. Logo depois, os sinais milagrosos começaram. A imagem da Virgem chorou, não metaforicamente, mas verdadeiramente. Cientistas examinaram as lágrimas e descobriram que eram humanas, sal e água, como as lágrimas de qualquer mãe. Mais de 100 testemunhas, incluindo padres e bispos, viram com seus próprios olhos. O anjo disse à irmã Inês que as lágrimas de Maria eram um aviso, um apelo à conversão, um chamado à oração e à penitência antes de provações maiores. As palavras da Virgem ecoaram a mesma verdade proferida em Fátima décadas antes. Se os homens não se arrependerem, fogo cairá do céu. Os bons sofrerão, a igreja será perseguida e as nações serão aniquiladas. No entanto, no final, aqueles que se confiarem a mim serão salvos. O mundo mais tarde esqueceria Akita, mas a igreja não. Após anos de investigação, o bispo local declarou os eventos dignos de crédito. E mais uma vez, a voz de um anjo preparou a humanidade para ouvir o clamor de uma mãe. Pois as lágrimas de Akita não são apenas tristeza, são esperança. Esperança de que, mesmo em nossa era mais fria, o céu ainda fala. E aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvirão. De Assis a Fátima, de Portugal ao Japão, a história é sempre a mesma. O céu se inclina para tocar a terra, e por meio dos anjos e de Maria, Deus lembra seus filhos. Vocês são amados. Vocês não são esquecidos. Podemos não ver a luz que brilhou sobre Laverna. Podemos não nos ajoelhar diante de um anjo como as crianças de Fátima fizeram. Podemos não testemunhar lágrimas caindo de uma estátua em Akita, mas ainda assim, anjos caminham entre nós. Eles ficam ao lado de leitos de hospital, sussurram coragem aos soldados, guiam viajantes em estradas solitárias e confortam os moribundos em seus momentos finais. Cada oração feita com fé aproxima o céu. Cada ato de misericórdia convida um companheiro invisível para caminhar conosco. Os anjos de Deus não são seres distantes de lendas. Eles são a prova silenciosa de que o amor é mais forte que o medo. E entre esses mensageiros destacam-se 3 guardiões radiantes, os santos arcanjos que servem a Deus desde o início dos tempos. São Miguel, o guerreiro do céu, que derrubou a antiga serpente e ainda defende a igreja contra os poderes das trevas. São Gabriel, o mensageiro da esperança, que trouxe as palavras de salvação a Maria e anunciou ao mundo que o próprio Deus viria entre nós. E São Rafael, o curador e companheiro, que guiou o jovem Tobias em sua jornada e continua a levar conforto e cura aos necessitados.
Estes 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, estão no coração da hoste celestial. Eles são os sinais vivos de que toda luta na terra ecoa no céu, e toda vitória da graça começa com sua ajuda invisível. Portanto, esta noite, ao fechar os olhos, lembre-se, você está cercado pela luz do invisível. Seu anjo da guarda está vigiando ao seu lado, e a Rainha dos Anjos, a Santíssima Virgem Maria, intercede por você diante do trono de seu Filho. Quando os anjos aparecem, eles não vêm para nos surpreender, eles vêm para nos despertar, para nos lembrar que este mundo, apesar de toda a sua tristeza e confusão, ainda é amado por seu Criador. Portanto, que seu coração descanse em paz, que sua alma se aquiete, pois o céu está mais perto do que você imagina, e o amor nunca o deixa desprotegido. E agora, nós do canal Portal do Milagre agradecemos por se juntar a nós neste momento de fé e reflexão. Que a luz dos anjos de Deus o acompanhe sempre, em seu lar, em seu coração e em cada passo que você der. Vamos terminar com uma oração. A oração simples e bela ensinada a tantos de nós desde a infância. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,